Há 120 anos, o Brasil deixava de ser a única monarquia no continente americano. Por meio de um golpe de Estado, a República foi proclamada no país. De lá para cá, muita coisa aconteceu, o país se transformou, enfrentou e superou crises e mesmo aos solavancos e sobressaltos, o Brasil evoluiu. A propósito desses 120 anos do regime republicano, a TV Senado apresenta Brasil República. Como é que a República foi proclamada? Por que ela foi proclamada? Dom Pedro II, quando recebe a notícia, né, ele fica atordoado. Eles estão malucos. Mas por quê? Em 15 de novembro de 1889, à frente de um grupo de militares, o Marechal Deodoro da Fonseca ocupou a praça em frente ao Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro. Em linhas gerais, a ideia de república estava ligada ao desejo de maior participação política, ampliação de direitos e garantias individuais e, ao mesmo tempo, a implantação do sistema federativo, com autonomia para as províncias. Era um homem patriota, determinado, de uma coragem física, uma coragem moral invulgares, e isso tudo fez com que ele fosse um líder do nosso exército. O desejo de ser um país moderno mobilizava os descontentes com a monarquia e o governo centralizado. Uma semana antes, na Ilha Fiscal, a família imperial promovia um último baile. O imperador Pedro II, ainda que respeitado, estava velho e doente. A herdeira do trono, Princesa Isabel, era casada com Francês Conde d'Eu. A República acenava com a alternância de poder. A República, como ideal, tinha diversas vantagens. Uma delas era não ter uma pessoa que se eternizava com algum poder. Então, eu acredito que a ideia de República não era muito boa. Ela vai começar a se consolidar no final do século XIX, né? E tem alguns adeptos que eu não consigo chamar de maioria, como também não consigo classificar nada como sendo uma opinião pública nessa época. A vitória na Guerra do Paraguai elevou o moral das tropas. Mas no fim do Império, os militares achavam que seu empenho e dedicação à pátria não eram correspondidos. Uma nova corrente de pensamento se espalhava pelos quartéis. O positivismo pregava a observação científica da realidade como alternativa para o progresso da sociedade e dos indivíduos. Um dos seus adeptos mais influentes era Benjamin Constant, professor da Escola Militar, nomeado ministro da Guerra do primeiro governo republicano. Na época, com todo o movimento republicano, ele foi um difusor dos preceitos positivistas no Brasil e, como professor da Escola Militar, ele, na verdade, difundiu esses preceitos e isso acabou culminando, ele foi todo o articulador do movimento político que culminou com a proclamação da República em novembro de 89, de 1889. De alguma forma, o desejo de participação se transformava em movimento. Para determinados setores da sociedade brasileira, a monarquia se esgotara, sendo incapaz de proceder à modernização do país. Para eles, a República conduziria o Brasil ao progresso, tornando-o efetivamente contemporâneo de um mundo moderno. De acordo com o Censo Populacional de 1890, os brasileiros eram 14 milhões. Só votavam aqueles que tivessem um mínimo de renda. No final do Império, a representação do parlamento também era desigual. Um deputado do Amazonas representava 40 mil habitantes. Em Pernambuco, 85 mil habitantes. Já a um deputado paulista, cabia representar mais de 145 mil habitantes. O Brasil era um país predominantemente rural. Mais de 80% das pessoas moravam no campo. Comunicações e transportes eram difíceis e demorados. Mas a urbanização e a industrialização criavam novas formas de pensar e viver. A República de 88 mudou tudo, pesos e medidas, sistema métrico, fizeram novas leis de portuárias, de importação, de exportação, etc. Né? Só não fizeram uma coisa,
não prepararam a sociedade para as mudanças que eles estavam fazendo. Esta é a premissa brasileira clássica. O designer francês Raymond Lévy, nascido em Paris em 1893, escreveu com espanto: aos 14 anos, eu já tinha visto o surgimento do telefone, do automóvel, da eletricidade doméstica, do fonógrafo, do cinema, do rádio, do elevador, dos raios-x, da radioatividade e da moderna anestesia. Na ânsia de viver numa nação moderna, à semelhança dos países desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos da América, era preciso deixar para trás tudo que representasse o passado. O novo regime trouxe um conjunto de expectativas difíceis de serem concretizadas, sobretudo no curto prazo. A ordem era industrialização imediata e modernização a todo custo. Mas a realidade era bem diferente. Massas de ex-escravos vagavam em direção às cidades. Quem fosse pego sem ocupação era preso e submetido a castigos físicos. O Brasil abria as portas para os imigrantes estrangeiros. O trabalho assalariado era uma novidade. O novo regime republicano também mudou a relação do governo com a igreja. As novas moedas não mais estampavam as figuras da família real. De repente, um grupo de elite proclama uma coisa chamada república. Essa república ela é constituída, né, em cima de instituições imperiais, em cima de uma burocracia imperial. E aí você começa a ter as primeiras experiências, os primeiros governos republicanos, e obviamente você também tem um outro elemento, que é um elemento fundamental, que é uma relação entre Estado e sociedade, e que a sociedade simplesmente não existe. O Marechal Deodoro da Fonseca tornou-se chefe do governo provisório logo após o 15 de novembro de 1889. Mas essa situação não poderia durar muito tempo. O regime precisava se legitimar, até para obter o imprescindível reconhecimento externo. Logo foi convocada uma comissão para redigir o projeto de Constituição. Assim, a primeira Constituição republicana foi promulgada em 1891. A Constituição de 1891, revisada por Rui Barbosa, dava poderes aos estados para criar forças policiais e contrair empréstimos no exterior. Ficavam estabelecidos os poderes executivo, legislativo e judiciário, harmônicos e independentes entre si. O presidente da República seria eleito para um mandato de 4 anos. Como no Império, o legislativo seria composto por Câmara e Senado, mas os senadores não seriam mais vitalícios. Estado e Igreja seriam instituições separadas. Nós não podemos fazer uma leitura da República brasileira, né, dos ideais da implantação da República, sem ver o passado do Brasil. Onde é que fica a Praça da República? Praça da República? Eu acho que é lá na esquina. E como é que é o nome dessa praça? Praça da República. O que aconteceu aqui? Ih, rapaz, sei não. Boa pergunta. Você acha que o brasileiro ele não dá valor à sua própria história? É questão de educação. Valorizar todos os monumentos históricos para que você possa transmitir aos seus filhos aquilo que você estudou, aquilo que você viveu, né, para que eles possam também dar prosseguimento a esses fatos históricos. Enquanto a República vivia seus primeiros anos de vida, alguns acontecimentos determinantes para a cultura e o modo de viver e o gosto dos brasileiros passavam despercebidos. Em 1895, Charles Miller, paulista filho de ingleses, promovia a primeira partida oficial de futebol no Brasil. Ninguém poderia supor que o esporte de aristocratas se transformaria numa grande paixão nacional. Em 1897, nascia Pixinguinha, um dos criadores do chorinho, gênero elaborado de música popular que no futuro viria a influenciar gerações de compositores e muitas correntes musicais.
Para a República ainda recente, era imprescindível mostrar força e autoridade. No entanto, uma rebelião como a de Canudos, descrita por Euclides da Cunha no romance Os Sertões, durou de 1893 até 1897. O país ainda buscava uma organização política. Havia divergências internas dentro das Forças Armadas e um clima de desconfiança entre os militares e as lideranças civis. Iniciado em 1881, o Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896, portanto, já no Brasil República. Ele é o maior exemplo da riqueza proporcionada pelo ciclo da borracha na região norte do país. O mundo vivia um período de expansão dos mercados e aumento da procura por matérias-primas. No início de 1891, contudo, o centro das finanças do país estava abalado. A perspectiva de novos tempos havia gerado muita especulação. Bancos e empresas faliram e o valor da moeda caiu. Dívida externa era problema desde os tempos do Império. Crises financeiras, como sabemos, seriam uma constante no futuro do Brasil República. Mas naquele momento da história, mudança e participação eram conceitos intimamente ligados ao próprio sentido da palavra república. A propósito, como os brasileiros daquele tempo escolhiam seus representantes? Mas como nós podemos crescer... No limiar do século XXI, a presença da mulher no parlamento e em postos de mando não causa espanto a ninguém. Essa foi, sem dúvida, uma das conquistas da República ao longo desses 120 anos. Mas se fosse possível voltar no tempo, o brasileiro de hoje veria que a participação não apenas das mulheres, como também de outros segmentos da população na política, exigiu muita luta. Em 1889, o voto ainda não era um direito de todos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, indígenas, soldados rasos e integrantes do clero eram impedidos de votar. O primeiro presidente eleito diretamente foi Prudente de Moraes. Na Primeira República, que foi até 1930, as eleições eram marcadas por fraudes. No tempo do voto de cabresto e da eleição a bico de pena, as atas podiam ser preenchidas até mesmo antes da eleição. Os vencedores eram os mesmos de sempre, representantes do poder político e econômico. O republicano, a etimologia da palavra é aquilo que pertence a todos, é a coisa pública, né? Essa coisa pública que é construída por iguais. E aí começa a ter o primeiro problema, porque a sociedade brasileira não se pensa como uma sociedade de iguais. Então, o que você tem que ensinar, se você quiser realmente uma sociedade republicana, o que você tem que ensinar para todo mundo é que não existe gente que tem mais biografia do que outros. Em 1932, uma nova legislação eleitoral admitiu o voto da mulher. Foram criados o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. O voto passou a ser secreto, mas em 1937, Getúlio dá um golpe e institui o Estado Novo. O Congresso foi fechado. Durante 8 anos de ditadura, o brasileiro não foi às urnas uma única vez. Em 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial. O Brasil aliou-se a Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética contra a Alemanha. Com a vitória dos aliados, veio a pressão pelo retorno à democracia. Com o regresso dos pracinhas, como eram chamados, que foi um acontecimento monumental, eles desfilaram pela Avenida Rio Branco, com o povo subindo nas árvores para ver o desfile dos pracinhas. E isso foi da maior importância para que o presidente Getúlio Vargas admitisse a abertura e, vamos dizer, a Constituinte. Getúlio cedeu. Partidos foram criados e convocadas eleições. Em 1945, foi eleito um militar, Eurico Gaspar Dutra, com mais de 50% dos votos. Só em 1955 a cédula passou a ser produzida pela Justiça Eleitoral e, para diminuir as fraudes, o título teria que ter a foto do eleitor.
Getúlio ainda voltaria ao poder pelo voto. Depois dele foram eleitos Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Depois de governar por apenas 6 meses, Jânio renunciou. Uma curiosidade: os vice-presidentes eram votados isoladamente, independentemente da chapa a que pertenciam. Menos de 20 anos depois da posse do Marechal Dutra, a democracia foi interrompida. João Goulart, vice-presidente de Jânio, que deveria completar o seu mandato, foi deposto pelos militares em 1964. Deputados e senadores elegeram para presidente o general Humberto de Alencar Castelo Branco. O governo militar cassou vários políticos. Foi proibido o voto direto para presidente da República, governadores e prefeitos de capitais e cidades consideradas estratégicas. Tempo de censura aos meios de comunicação e prisão para os que fossem considerados inimigos. Os partidos políticos foram extintos. Veio o bipartidarismo. Do lado do governo, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional. Na oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Em 1968, o presidente Costa e Silva baixou o ato institucional número 5 e fechou o Congresso, enrijecendo ainda mais o regime. Quanto vale o voto de cada brasileiro? A exemplo do que ocorria na transição do Império para a República, ainda hoje, o número de votos para eleger um deputado federal é muito desigual de estado para estado. Essa distorção foi muito útil para que o regime militar mantivesse maioria no Congresso. Mas a pressão popular, no fim da década de 70, era irresistível.